vou usar um exemplo assim, senso comum, né? Que é, por exemplo, a procrastinação, ou a própria preguiça, que você acha que é uma preguiça, mas na verdade é essa força externa que você fala assim, vou começar a fazer tal coisa a partir de amanhã. E aí essa resistência do próprio corpo para não conseguir fazer, né? Vou emagrecer, sei lá. E aí você sente a resistência, como se fosse aquele peso mesmo que não te deixa levantar da cama. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, gente, beleza? Tudo bem? Tudo bem, Como Galvão? vocês estão? Oi, Mara. Eu tô bem, e vocês? Tudo bem, gente. Tudo bem, sim. Tudo muito bem. Bacana, eu tô feliz hoje. É? Que bom. Tá com a carinha boa? Não é mesmo? Você tava lindo de camiseta cor-de-rosa na hora que você subiu do CrossFit. Então, só que ela tava um pouquinho... Não, você tava... Suja. Gente, eu fui falar oi pra ele e dei um beijo na bochecha dele. Imagina uma bochecha salgada. Meu Deus, nos Imagina. poupe Não imagine. nos poupe os detalhes, Mara. Imagina uma bochecha salgada. Então. Só por amor mesmo, viu, Júlio? É muito amor, né? Muito amor. Hoje nós vamos falar sobre... Então, o tema foi sugerido por você, Júlio? Foi, Foi, né? Faz Foi. algum tempo já, né? foi naquela nossa lista que a gente vai riscando. Só fazendo um... Chamar resistência. Aí de endurecer-se, pero Sem sem perder a ternura jamais. Ternura jamais. A ideia era essa. Eu gosto desse finzinho do tema, porque me lembra da minha adolescência, porque isso é uma fala do Che Guevara. Então, foi dada a ele. Sim, mas a pessoas, não há uma... Não tem um autor, né? Não há uma certeza. Acharam um livro de 68 do amigo dele, e nesse livro que ele fala de Che Guevara, ele dá essa frase. Mas é o único registro, assim. Então, é atribuída a ele. É atribuída a ele, exatamente. Muitos dizem, inclusive... A gente não vai entrar na adolescência eu tinha uma camiseta. A gente não vai entrar no teor, mas dizem que foi uma frase para amenizar tudo que ele fez. Enfim, não vem ao caso. A frase é muito boa. E é atribuída a ele. E o que te leva a querer falar sobre esse assunto? Então, na verdade, nós estávamos naquele brainstorm nosso, né? Uhum. E aí me veio a ideia. Porque resistência, para mim, é uma palavra que a gente usa errado. Como assim? Usa errado não. De novo, a gente, né, eu estou generalizando, obviamente, é que quando a gente fala a palavra resistência, está muito atrelada, às vezes, àquela ideia de você ser resistente à mudança, não, aqui tá bom, eu não vou sair daqui. E, ok, é uma função dela, e às vezes a gente fica muito pautado nela, mas tem uma beleza na palavra também, né? Que é de estar dentro do teu eixo, vamos dizer assim, sabe? E a resistência é sim, resistir às pressões da vida que acontecem, às pressões externas que acontecem e que nos atribulam muito, ainda mais nesse mundo de hoje. A semântica da palavra não muda, né? A semântica não muda. O que muda é a maneira como você se apropria dessa semântica. Perfeito. E até quando tu vai fazer as pesquisas, você já percebe que tudo leva para a falar das pessoas que resistem às mudanças. E eu acho que é uma pauta, a gente pode passear por elas, que é super importante. Nós vamos passar. Vamos passar? Então tá. Então o Galvão vai Já decidiu que hoje a gente vai passar. O Galvão vai fincar essa bandeira. Porque assim, até quando você falou de resistência, eu também vi esses dois lados. O lado de você resistir a alguma coisa, por exemplo, que pode estar te querendo tirar do eixo, que nem você disse,
E o lado de resistir a alguma coisa que quer te colocar no eixo. Exato. E aí que está o ponto, a beleza da coisa. Isso. Porque é uma coisa aqui dentro, é um eixo seu. É por isso que eu falo que e é uma força. ela é a mesma palavra. É uma força que, quando eu falo que ela é usada erradamente, o mal, porque... Ou unilateralmente, talvez. Porque às vezes a pessoa usa a resistência dela para uma coisa que, por exemplo, tu sabe que ela tá ali com os pés na lama, né? E poderia ser a força, na verdade, que vai colocá-la para movimentar. Colocá-la resistindo a pressão externa, social, seja o que for. A demandas que não são dela, resistindo. Olha a beleza disso. A beleza que eu falo é a beleza de você não julgar a palavra, encontrar nela a força necessária, mas também o peso da âncora que você amarra ali no calcanhar e te segura no fundo, né? Aí eu queria passear um pouco por isso. Aí a gente escreve algumas coisas, eu fui lá ver alguns pontos, a gente pode prosear a partir disso. Mas é um pouco disso que eu queria falar, Mara, da beleza da palavra nessa dualidade. Então, eu gostei muito do tema, muito. Desde a primeira vez que a gente levantou essa possibilidade, eu gostei muito. Gostei da ideia da palavra resistência estar associada a esse restante, né? Há que se endureça, mas sem perder a ternura, nunca, né? Porque se eu olho para a vida com o olhar de quem quer ser resistente na vida, e não resistente à vida, mas ser resistente na vida, só tem uma forma de eu me manter vivo, resistente e vivo. Só tem uma forma, sem perder a ternura. Não tem outra, né? Então, quando você propôs com esse 2 pontos... Complemento, eu gostei muito, porque resistir na vida é se colocar no meu entendimento e na minha experiência, né? Esse ano de 2023, eu me coloquei uma meta para o 9 Luas, né? Que foi a meta de, em qualquer tema, eu falar dele de uma experiência vivida mesmo, né? Então, eu olho para o tema e me considero uma pessoa resistente. Eu sou resistente na vida, mesmo, né? Mesmo. E olho para mim na vida e me vejo cada vez mais terna. E por isso cada vez mais resistente, né? E aí, como foi que eu fui caminhando? Talvez isso possa ser interessante para a gente passar, se vocês acharem que vale a pena, né? Como é que eu fui caminhando na vida e me tornando resistente e, consequentemente, mais terna, né? Todo o tempo perguntando para mim o que eu queria de cada experiência que a vida me trazia. Entende? Então, a vida me traz uma demanda que não foi uma demanda interna. O que eu quero dessa demanda? Né? Eu quero essa demanda para mim? Né? Se eu quero, o que eu quero dessa demanda? Né? O que eu quero dessa relação? Eu quero essa relação para mim? O que eu quero desse trabalho? Eu quero realmente esse trabalho para mim? Né? Então, a cada resposta diante do que a vida traz, e eu colocando a minha resposta, eu me tornava mais resistente na vida, né? E naturalmente mais resistente e mais terna, né? Terna no sentido de eu sei manejar isso, né? Eu não preciso empurrar o outro, eu não preciso empurrar a mudança, eu não preciso dizer não para a mudança. Vem uma mudança, tem uma mudança me chamando, tá bom, o que você quer de mim? Eu quero isso que você quer para mim? Porque a mudança pede coisas para nós, né? Então, assim, eu quero isso. Quanto disso eu quero? Né? Quanto disso eu quero? Olha, tá bom, eu quero, mas eu quero tanto. E eu posso desse jeito. Então, isso dá
vai dando uma delicadeza para a alma, né? Vai dando muita firmeza, e aí a gente pode botar firmeza e resistência de mãozinha dada. Eu vou ficando resistente na vida, eu vou ficando firme na vida, mas eu vou ficando macia, porque eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso, e eu sei que se eu disser não para algumas coisas, eu vou abrir mão delas, né? Mas vou abrir mão delas e vou me sentir mais resistente, né? Porque muitas vezes ser resistente é dizer não para coisas que vêm do lado de fora, né? Muitas vezes não, grande parte das vezes. Grande parte das vezes, né? Então, o que eu vejo com relação à relação entre ser resistente na vida e ternura é essa. Agora tem o outro lado, né? Que é a forma como a maior parte das pessoas lida com a ideia de resistência, e que dentro da própria psicologia, no jargão psicológico, a palavra resistência, ela é mal vista, né? Ela é pejorativa. Fulano está resistente à mudança, fulano está resistente a ouvir as verdades, fulano está resistente, né? Fulano está usando o mecanismo de defesa para resistir. Não é à toa, né, que a psicologia tem essa... que ela é mal vista na psicologia, porque não, realmente... é o uso que é feito, né? A gente usa... assim, no meu caso até, porque a Mara, ela tá falando isso, olhando para mim aqui, quem não estiver vendo no vídeo, ela até apontou para mim. Porque o que acontece, né? Tipo assim, a diferença da minha resistência para a da Mara está na preposição. Está na preposição. O dela é na e o meu é a vida. Então, assim, eu já ofereci muita resistência à vida, né? Uhum. E aí a psicologia não gosta dessa minha... Não, porque não é útil essa resistência. Lógico essa resistência que não. Quebra. Então, acho que se nós formos olhar, tem uma metáfora bonita para isso, né? Que a pessoa resistente na vida, ela é como um bambu, ela enverga. A resiliência. Não, a pessoa é resistente na vida. Né? Eu sou resistente, eu resisto na vida aos contratempos, às demandas, enfim, eu tenho resistência, né? Eu sou resistente. É como um bambu, o bambu é muito resistente, né? Então ele enverga, mas ele não quebra, porque ele sabe o quanto ele pode envergar. Ele foi criando ternura para envergar. Entendo. E tem firmeza, porque tipo assim, constrói como você quebra um troço daquele? Exatamente. Mas com toda a flexibilidade que ele tem. Mas quando você fala de quando você fala de resiliência, talvez o maior exemplo de resiliência é o bambu que eles usam mesmo, porque eles usam sofre e volta. Eu tenho a sua posição. Como é que fala? Essa questão, a resiliência é uma palavra nova agora, vamos dizer. Não é que ela é nova, mas é tipo assim, o uso para isso está na moda. Tá na moda. Mas a resiliência é uma resistência, não é? Então, mas para mim é uma resistente na vida. É uma resistência mais Nutella, vamos dizer assim. Para mim, exatamente. A resistência é mais uma barreira de proteção. Como a resistência foi demonizada. Eu vejo a resistência mais né? escudo e o bambu mais resiliência, mas não sei se estamos próximos. Não, é porque a resistência foi demonizada pela psicologia. Foi muito antes. Aí o que acontece? Aí então, para separar de resistência na de resistência a, então resistência na é resiliência, resistência a é resistência. Não ficou mais ou menos assim? Podemos pensar assim. Mas para mim é tudo resistência, né? Eu queria ouvir o Marcos um pouquinho, depois isso que você colocou como barreira, resistência como barreira. Depois eu falo sobre isso então. É uma coisa interessante da gente olhar. Você queria ouvir o que, meu? O que você quiser falar. Sobre resistência a, sobre a preposição que eu estou usando. Isso, sobre o nosso ponto de vista diferente só na preposição. Então, a resistência à vida, né, no meu caso, assim, ela sempre se apresentou, minha alma cobrou isso já várias vezes e até ultimamente ela me deu uma cobrada assim, de tapa na cara mesmo, assim, foi uma coisa de pancadaria mesmo, o pau quebrou, mas quebrou bonito. Não teve nem um pouco de compostura de ternura. Não teve, nossa senhora, foi terror, filme de terror. Então assim, isso por quê? Por conta de uma resistência que eu venho oferecendo a um monte de coisas, porque estou ali segurando muitos comportamentos que já deviam ter sido revistos, muitas atitudes que já eram para ter sido mudadas, enfim. E aí
Ela enfia a mão na cara mesmo. É tipo uma teimosia, essa resistência que ele está falando? Ou não é essa a minha palavra? Júlio, a gente pode, em alguns casos, essa resistência a qual o Marcos se refere, resistência à mudança, né, aos chamados que a alma faz, porque essa resistência que ele se refere é uma resistência a uma voz interna, né? É uma coisa que vem de dentro clamando para ser ouvida, né? E isso que vem de dentro clamando para ser ouvido vem na forma de sintoma, lógico, né? Vem na forma de ansiedade, vem na forma de pânico, vem na forma de uma doença física, muitas vezes, né? Então, mas é um chamado, é um pedido de atenção. A gente pode dar nome de teimosia quando ela tem uma dimensão pequena. Né? Nossa, mas que teimosia, tô teimando. Eu acho que até se podia dizer assim que é uma teimosia, assim, uma teimosia em ser resistente. Entendeu? Nesse sentido. Tipo, você está teimando em ser resistente. Não é que o comportamento é ser teimoso, mas no meu caso, assim, eu estou dizendo assim, é ficar repetindo a resistência. Teimar é você ficar repetindo um comportamento. No meu caso, é uma repetição de resistência a determinadas coisas. A teimosia é não quero ir. Eu vou falar bem técnico mesmo. Né? É uma guerra, é uma queda de braço. É uma queda de braço entre o ego e a alma. A alma está dizendo, precisamos ir, vem comigo, a gente precisa fazer algumas mudanças. O ego diz, mas não, quem manda aqui sou eu. Aí ele vai, só que nesse vai, né, o ego nunca teve e não terá em nenhum tempo, até onde eu consigo ver, vocação para bambu. Ele quebra. Ele quebra, porque ego não tem ternura nenhuma, tem arrogância, tem prepotência, tem medo. Tem arrogância porque tem medo, tem prepotência porque tem medo. Então, a ternura não vem do ego. O ego aprende atitudes externas, comportamento de ternura, quando ele ouve o chamado da alma. Então, por que eu gosto do complemento da proposta do tema de hoje? Por isso, porque na verdade é uma conversa entre duas faces nossas, né? No caso da resistência a chamados internos, que se não for feita, quem vai sair perdendo é o ego, sempre. Não, e assim, no meu caso, ele apanhou de chinelo mesmo na bunda. Pensa numa surra que a mãe deita a criança aqui e senta chinelo. Foi bonito de ver. Foi bonito de ver, ótimo. Então, Mara, falando sobre resistência e resiliência, eu concordo contigo quando você fala da alma. A alma ela é mais fluida, né? Ela é mais maleável, o nome que vocês queiram dar. E a resiliência mora nisso, eu concordo. A resiliência ela enverga como um bambu, mas ela volta ao seu estágio, ao seu formato, à sua postura inicial, né? E ela, levando aqui para o dia a dia, na resiliência, ela permite inclusive ser mais invadida, ser invasiva. Você sofre no sentido não do sofrimento, mas sofrer de receber. Você sofre e depois você volta ao seu mundo de fora. Exato. Ponto. Ok. A resistência, ela já é um escudo mais solidificado. Ela não deixa as pessoas que se penetre tanto. E aí, vou tentar costurar toda a ideia que eu tenho. Ela só é saudável nesse ponto quando você está tão dentro dos teus princípios, sabe? Que a resistência deixa de ser essa teimosia que eu falei do Galvão para assumir enquanto uma defesa de princípios ideais, quase, sabe? Essa resistência que eu acho que ela é valorosa, porque esse tipo de resistência, ela é uma resistência que como posso dizer, que ela não aceita um poder mais forte se sobrepor a ela, as minhas coisas. Como que eu estou falando isso? Para mim, e aí a palavra poder é um ingrediente importante na nossa conversa. A palavra poder? Poder, eu acho que porque
no começo dos meus estudos, eu colocava a palavra resistência enquanto um poder, um jogo de poder, sabe? Resistência. Depois eu fui lendo, quem sou eu para dizer que entendo de Foucault, não estou dizendo isso, sim. Mas eu fui ler um pouco lá, entendeu? Não estou dizendo que eu sou... E ele fala algo muito interessante sobre isso. Primeiro ele trata como fenômeno, não trata como poder. E ele fala algo interessante, que esse aire endurecer do Che Guevara, não é ele falando sobre isso, eu estou falando, né? Esse endurecer é uma resistência ao mais forte. Porque para ele, quando o poder vem do mais forte, é opressão. Agora, quando o poder vem do mais fraco para você, aí é um poder talvez mais libertador. O final das ideias do Foucault, no final da década de 70, começo de 80, é justamente sobre resistência e poder. Sim. Né? Tem um livro dele, inclusive. Está anotado aqui nos meus escritos. E aí é muito legal você começar a olhar por essa perspectiva em que o poder não é algo opressor, porque não vem do mais forte, vem do, entre aspas, mais pequeno, vem do menor. E quando esse poder vem de baixo para cima, a resistência funciona muito mais como um norteador para o centro do que um ponto sazonal para o canto, sabe? A resistência passa a ser... E aí o equilíbrio é a palavra mais prudente até. Resistência passa a ser quase um sintoma de que você está sendo invadido para sair do teu equilíbrio, do teu eixo. Não sei se eu estou me fazendo entender nisso tudo, sim, sabe? Sim. E aí essa resistência enquanto barreira para manter os seus ideais, para manter a coluna ereta e tudo mais, é uma resistência que muitas vezes falta para a gente quando tem uma voz mais forte tentando entrar na nossa essência. Isso a gente vê muito, infelizmente ainda, com mulheres, né, que se sentem subordinadas aos homens, ao machismo, e sem perceber, né, depois ela entra numa espiral e não há resistência, não há uma barreira. E quando ela acha que pode ser resiliência, não é, porque já foi tão nociva essa invasão machista, muitas vezes não é machista, né, que aí não há resistência mesmo, porque ela está tão fora de si, né? E isso acontece também com chefia, com uma série de nações e por aí vai. Eu vejo essa perspectiva de resistência do Foucault, ela é sempre uma perspectiva colocada do ponto de vista sociocultural, né? E sempre envolve questões políticas, né? Porque essa era a tônica, né? A tônica do Foucault. Mas ela cabe bastante, e a gente olhar por essa perspectiva, eu acho que é importante, porque a gente não tem como desenvolver resiliência sadia que não seja subordinação, que corre o risco de a gente, como você falou do machismo, corre o risco da gente confundir resiliência com submissão, né? A gente não pode desenvolver uma resiliência sadia se você não souber achar os teus ideais, né? Então, e é por isso que eu falo da resistência que é feita para a voz que vem de dentro. Essa é a pior resistência, porque quem está fazendo resistência à voz que vem de dentro... Está jogando contra si. Exato. Mas por que o ego faz essa resistência contra a voz que vem de dentro de si mesmo? Isso desculpa, mas eu vou usar uma expressão grosseira agora, mas isso é uma burrice sem tamanho. Eu ia dizer, porque o ego é burro. Não, então, mas por quê? Porque ele se sente poderoso. Eu tô falando que eu tô falando de mim mesmo. Não, de todos nós. Todos nós já vivemos esse tipo de experiência. Porque ele se sente poderoso, porque ele encontra força de ressonância do lado de fora. E um número de vozes enormes, vozes institucionais, vozes familiares, vozes políticas, vozes de maioria, científicas, vozes científicas, religiosas, vozes religiosas. Ele vai encontrando eco numa porção de vozes que são tão medrosas quanto ele
e que se sentem poderosas porque estão num número maior. Né? Então, eu acho que o primeiro passo para a gente desenvolver esse eixo que você falou, né, é essa conversa entre esse ego e essa alma. Quando eu encontro o lugar certo, cada um no seu quadrado, quando o ego escuta a alma e diz, vou trabalhar para você, ele se torna uma parede para as outras vozes todas medrosas e com volume, e um eco, e tambor, e metralhadora, e canhão, e mídia toda junto. Ele não dá conta, ele nem escuta, porque ele fez a aliança no lugar certo. Essa questão do Foucault é uma questão de com quem eu me alio. Porque na vida tudo é uma questão de com quem eu me alio. Complementando, desculpa te cortar, mas é tão lindo o fim do texto que eu vou ler aqui do Foucault, porque aquela ideia de barreira sólida, ela se desmancha no ar. Né? Porque ele fala assim, a liberdade é a condição para a existência do poder. A resistência é coextensiva ao poder e por isso similar a ele. Para funcionar como poder, a resistência precisa ser tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele, que, como ele, venha de baixo e se distribua estrategicamente. Então, assim, fica tudo tão fluido, né? Essa relação entre o poder e a resistência, entre o ego e a alma, que acaba se transformando talvez no que eu chamo de núcleo duro, nem sei se a palavra vai ser núcleo duro, que é quase autoprotetiva para as coisas de fora. Não, ela é autoprotetiva para as coisas de fora. Ela é dignidade, né? Dá dignidade isso. Quando eu faço aliança com a força certa, quando eu faço aliança com um ponto de referência que me dá esse núcleo duro, quando eu faço essa aliança, quando o meu ego faz essa aliança, e não aliança com forças políticas, com forças religiosas, com forças institucionais, com forças... A aliança precisa ser feita entre mim e mim mesmo, né? Quando eu faço isso, o meu posicionamento é um posicionamento de dignidade na minha relação comigo, primeiro, na minha relação com todos os outros, com todas as instituições. Aí eu vou dialogar. E esse é um outro ponto lindo da questão de achar, de ser resistente na vida, é a capacidade que a gente adquire de dialogar com tudo, com qualquer coisa. Porque aí não tem nada que te ameace. Mesmo que você não concorde, eu não tenho que concordar com tudo. Mas a liberdade, né, liberdade é a habilidade, é a capacidade que eu adquiro de dialogar com qualquer coisa. Posso dialogar. Posso sentar à mesa para conversar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa, porque eu estou inteiro em mim. E aí eu não vou querer convencer ninguém de nada, né? E não vou me sentir ameaçado diante de uma tentativa de convencimento, porque eu estou tão resistente em mim mesmo, né? Eu estou tão emuralhado dentro dos meus próprios princípios, e emuralhado no sentido mais fortaleza positivo que tem, né? Eu estou tão digno de mim em mim que não vai ter nada do lado de fora que vai fazer pressão sobre mim. Sócrates é um exemplo vivo disso, morto. Exemplo vivo, morto. Essa questão da preposição, ela faz uma diferença tão grande que pode haver uma confusão enorme na cabeça da pessoa, por exemplo. A pessoa que tá ouvindo a gente aqui, né? De repente eles podem dizer assim, a pessoa tem uma fortaleza dentro dela, né? E se a pessoa não souber entender isso aí, ela cria muros e ela cria uma prisão. Isso. Né? Boa, muito boa. E aí, se não tiver essa diferenciação, que é até legal assim, eu tô te pedindo para até falar sobre isso, porque o meu lugar de fala hoje está mais na resistência à vida, e se a gente for falar disso, eu posso falar com lugar de fala. Agora, resistência na vida,
Tem momentos que eu posso falar sobre também. Você tem lugar de fala nisso. Tem um pouco, mas assim, mas de qualquer maneira, hoje eu estou mais nessa que o que está mais vivo dentro de mim agora no momento é a resistência à vida, que está me fazendo ver algumas coisas e que realmente dá essa... No momento em que eu estou me alinhando, assim, me aliando e me alinhando com a força certa, as coisas estão ficando mais claras e mais bonitas, assim, estão ficando mais interessantes de ver. Sendo que até então estavam mais complicadas. Então, eu quero chegar no ponto de dizer que, assim, para a gente deixar bem claro, né, quando a resistência, para a gente não sair muito do tema, então a resistência, né, e até entrar a questão da resiliência, que é a forma modinha de dizer resistência na vida, né? Então a gente explicar direitinho, deixar bem clarinho para o pessoal o que é resistência o que é resistência a, e o que é ter uma fortaleza e o que é a pessoa se aprisionar dentro dessa fortaleza. Eu entendo que se a gente olhar mais para a imagem, se preocupar menos com os conceitos, porque conceito corre risco da gente se perder nas palavras, principalmente nesse tema. Essa é uma temática que os conceitos eles podem nos levar, né? Mas se nós nos prendermos não é prender, mas focar mais na imagem, né? Porque olha a imagem, eu me cerco de muralhas para me defender, para ser resistente à vida, né? Eu vou ter que estar armado até os dentes para isso dar certo. Porque a vida é uma força... A vida é uma guerra, a vida é luta, eu tenho que ser bravo na vida, bravo no sentido de bravo mesmo, então eu estou sendo resistente à vida. Eu tenho que marcar meu ponto de vista, eu tenho que marcar meu território, tudo isso vai fazendo eu criar um muro, um outro muro, um outro muro, uma muralha, outra muralha, e eu escondido lá na torre, né? Metralhando tudo lá do lado de fora. Vocês percebem que isso gera um movimento interno de um comportamento competitivo, negativamente competitivo, né? Destruidor do outro. Eu vou ter que impor a minha opinião sobre o outro, porque eu estou com medo, todo emuralhado. Né? Então, eu vou ficar ansioso, porque qualquer pessoa que se aproximar é um opositor da minha ideia. Né? Isso gera uma série de doenças sociais, não só doenças individuais, não só doenças relacionais nas relações mais estreitas, mas gera toda sorte de polaridades que nós vivemos e vimos claramente. Resistência à vida. Agora, resistente na vida, a muralha é dentro, não é fora. A muralha está aqui dentro. É um eixo que eu construo para mim, de mim, que me dá, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, que me dá empoderamento de viver. Eu vivo no poder de mim mesmo. Eu sou o meu eixo. Eu tenho uma conversa com uma instância dentro de mim, que é minha alma, que me dá muita segurança. E aí eu estou aberto para os outros. Eu não estou fechado. Não tem muralha do lado de fora. A muralha é dentro. Né? Então, a imagem é completamente diferente. Eu construo uma coluna vertebral ereta, firme, não uma coluna porosa que eu tenho que construir uma coluna externa para me proteger. Né? Ser resistente na vida é ter a coluna ereta mesmo e poder olhar nos olhos e dizer, olha, você pensa assim, mas eu não penso assim. E tudo bem você pensar assim e eu pensar como eu penso, e eu vou seguir meu caminho, você vai seguir o seu.
Ou vamos seguir nossos caminhos, mesmo pensando diferentes, a gente pode construir alguma coisa juntos? O que podemos construir juntos? E dentro dessa imagem tua, falando para pessoas que têm esse muro por fora, para ele jogar essa força para dentro, ele precisa derrubar esses muros, né? E aí vem uma palavra importante, não, também que está muito na moda, mas eu acho que é uma palavra que tem que ser muito dita, que é a vulnerabilidade também. Que outra palavra que a gente coloca aqui parece que é o avesso da resistência, o avesso da muralha, e pelo contrário, quando você desnuda, né, desce a cortina e mostra as tuas vulnerabilidades, mais corajoso e mais forte você se torna. O que a gente precisa ter cuidado aí, Júlio, e precisamos tirar as muralhas do lado de fora mesmo, mas esse desmoronar das muralhas do lado de fora precisa ser simultâneo à construção da muralha interna, do eixo da coluna. Senão você fica muito exposto. Porque se você ficar muito exposto, o primeiro esperto te captura e te leva para uma igreja, te leva para um partido político, te leva para uma escolinha, te leva para um grupinho, te leva para algum lugar e você vai ter a falsa convicção de que o eixo é interno. Então, aí, nossa, Mara, você é contra a religião, você é contra partido político? Não, nada disso. Nada disso, não sou contra nada. Eu sou a favor desde que você tenha escolhido de dentro para fora. E não você tenha escolhido para se proteger, ou para se iludir, ou para você é raptado. Para se esconder. Você é raptado. Perdeu a proteção, então, você é raptado. Vamos construindo, primeiro constrói um pedacinho por dentro, derruba uma barreirinha. Constrói um pedacinho por dentro, derruba outra barreirinha, até que você está no teu eixo, conversando você com você mesmo, numa propriedade tal, numa segurança tal, que aí você pode derrubar todos os muros que você ergueu do lado de fora. Aí você sai da resistência à vida e entra em ser resistente na vida. E uma pessoa resistente na vida, ela até não se... Ela não se importa de se render a uma determinada situação. Exato. Né? Mas aí por escolha. Porque é a questão do bambu, né? Que o bambu ele vai dobrando, ele vai se envergando, mas até ele quebrar demora, né? Então, tipo assim, ele vai quebrar uma hora, mas tem que envergar muito. Agora, aquela coisa muito resistente ao movimento, né? É que ele vai quebrar mais fácil. Então, acho que esse movimento de se render a uma coisa, ele é até um determinado ponto, ele é interessante. Eu quero pontuar uma coisa aqui, que é todos nós, mais ou menos, construímos barreiras externas, tá? Então, todos nós temos, em algum momento da nossa vida, se não tivemos ainda, vamos ter resistência à vida de alguma forma, né? Porque não somos esse núcleo duro como temos em potência para sermos. Todos nós temos em potência todas as condições para termos esse núcleo duro, ou esse eixo de comunicação entre o ego e a alma. Todos nós temos o potencial para isso. Quem chegou num estágio desse assim seria um daqueles avatares, né, que passaram por aqui, que estaria num estágio desse de total... Isso, e entendendo que eles passaram por toda a trajetória até conquistarem isso, né? Eu vi o documentário Alegria, que você tinha... Alegria, né? Alegria, você viu que coisa? O Desmond Tutu com o Dalai Lama. O Dalai Lama, a história dele, né, dele sair, ser enxotado, né, fugido. Tinha tudo para ser uma pessoa resistente, né? Tinha tudo para ser uma pessoa fechada, dura, com ódio, vingança, né?
E é só o Dalai Lama. Mas é o Dalai Lama. Mas é porque deve Né? ter uma costura ali entre... que é o Dalai Lama. Que nesse documentário... Esse é um documentário que a gente pode fazer propaganda do Netflix aqui, né? Por favor, inclusive Netflix. Depois eu mando a conta. Patrocina nós. Porque assim, a gente tem que dar voto, tem que dar crédito ao que sabe, veicula coisas lindas, porque tem coisas muito boas. Missão Alegria chama, né? Missão Alegria. Esse documentário, o que é bonito de ver da relação, da conversa dos dois, é que tanto um quanto o outro mostra o ponto em que ainda tem muralha externa. Todos dois, em momentos diferentes, eles mostram a fragilidade, aí não é vulnerabilidade, é fragilidade, é medo mesmo da vida. Porque todos os dois mostram um pontinho do medo da vida que eles têm. Isso é lindo demais, porque, veja, não é qualquer pessoa, é o Dalai Lama e é o Desmond Tutu. Não é Amaro, o Júlio, o Galvão, não. São duas pessoas que têm integridade, dignidade e que ainda assim, por serem humanos, então, por que eu estou falando isso? E é muito louco, posso cortar rapidinho? Porque agora eu estou já falando sobre dando spoiler aqui, porque o Desmond Tutu fala do pai dele. Isso. Essa parte é muito forte, a existência e quando ele fala do final. E o Dalai Lama, uma resistência dele que é engraçada, é a da dança. Exato. Né? É a dança, não é amor, é a dança. A dança. Ele não pode dançando, dançar porque a tradição espiritual dele não permite que o corpo... Dança. Olha que louco isso. Olha a resistência, a dança. É lindo demais de ver que são humanos. Né? Então, por que foi muito bom você ter lembrado disso? Porque a gente não pode cobrar da gente nem de mais, nem de menos. Nem de mais, mas também não de menos. É achar a medida certa e sempre junto, nunca sozinho. Ninguém constrói eixo sozinho. Ninguém derruba muralha externa, parede externa sozinho. Ninguém. A gente só faz isso junto. E aí sim, o mostrar sua vulnerabilidade. A quem eu posso mostrar minha vulnerabilidade? Porque ali eles mostraram as vulnerabilidades em rede mundial, né? Não é em rede nacional. Haja coragem, né? Exato, exato. Mas e o suporte que eles têm? Né? O Desmond Tutu é amparado pelas filhas, né? Pela filha ali. E o cara que entrevista está com ele há muito tempo. Exato, exatamente. Ele não deu entrevista para qualquer um. Exato. Né? Tem uma entrevista linda que o Jung dá, vocês acham isso no YouTube, foi a última entrevista que ele deu, né? Que é também para um cara que ele tinha muita afinidade. Né? Então, com quem a gente tem afinidade a ponto de mostrar a nossa vulnerabilidade, porque a gente sabe que vai ajudar a construir o eixo e vai ajudar a derrubar a parede sem deixar a gente de bunda exposta na janela para alguém vir e passar a mão nela, porque não pode. Gostei desse final. Não pode mesmo. Esse ponto é importante quando você falou, porque as duas pessoas que estão ali, o entrevistador é um cara totalmente confidente do Desmond Tutu, e o outro é um intérprete do Dalai, né? São duas pessoas ali que e no começo eles falam, esqueçam das câmeras. Não sei se você pensa essa parte. Então, esqueçam das câmeras, elas não estão aqui, vamos prosear aqui. Então você elimina esse aspecto do mundo, né? Tenta pelo menos, e aí a conversa fica muito mais... A gente sempre precisa ter, porque aí eu vou falar da minha crença, tá? Eu acredito que nós temos salvaguardas invisíveis. Né? Dê o nome que quiser, anjo, mentor, guia, eu superior, mestre espiritual, qualquer coisa que vocês quiserem aí, o nome, cada um escolhe o seu, e quem não acreditar também não tem problema. Mas eu acredito que nós temos aliados invisíveis.
E isso é incrível, é muito bom, né? Assim, sentir isso dá uma coragem para a gente ir construindo eixo e derrubando barreiras. Mas na existência humana é imperativo categórico que a gente tenha anjos que a gente possa tocar, pegar. Gente que a gente olha e diz assim, preciso desse anjo da guarda aqui agora para poder segurar comigo isso, para segurar no meu braço, para segurar na minha mão, para... vou mais uma vez falar da minha neta aqui infinitas vezes, que é visível a segurança que ela sente quando ela diz, ela está fazendo, explorando um movimento que ela nunca explorou, vai ter uma conquista de espaço físico, né, de pular numa altura que não pulou, e aí ela olha e fala, vovó, me ajuda? Na hora que ela fala isso, e você estende a mão, você olha no semblante dela, ela está 100% segura, porque ela sabe que ela pode ousar ali, que não vai acontecer nada para ela. Nada. Né? Que ela está segura. Né? Esse fim de semana eu estava brincando com ela na piscina, e ela na beirinha, segurava na beirinha, e eu segurando, ela pulava na água. Aí ela, sem mão, vovó. Eu falei, tá bom, então vem. Aí ela falou assim, você fica aí? Eu falei, fico. Tá. Vovó, me ajuda? Ajudo. Aí eu só esticava a mão, ela não punha a mão na minha mão, só esticava o braço, tipo assim, ó, tá aqui. Precisar tá aqui. É pouquinho o espaço que está sem, né? A gente ficou brincando 1 hora ali. Ela, cada hora, queria que eu afastasse mais. Até o momento que ela disse, essa é a distância máxima que eu tô afim hoje. Para hoje. Entende? Então é isso, é um passinho de cada vez. Primeiro segurando na mão, depois soltando a mão, mas ficando bem pertinho, né? E isso com os nossos anjos invisíveis e com os anjos visíveis também. A gente precisa saber que tem anjo visível. A gente tem que eleger anjos visíveis. Eu concordo plenamente. Eu não sei se então, não ousem, de jeito nenhum destrói muralha externa sem ter anjo perto. De jeito nenhum destrói muralha externa sem começar a construir eixo interno. Perfeito. E acho que nosso tempo deve estar acabando. Não, tô tranquilo. Jogando para a vida real, o exemplo que eu queria dar também, que é um exemplo cotidiano, muitas pessoas têm, é aquele, vou usar um exemplo assim, um senso comum, né? Que é, por exemplo, a procrastinação, ou a própria preguiça, que você acha que é uma preguiça, mas na verdade é essa força externa que você fala assim, vou começar a fazer tal coisa a partir de amanhã. E aí essa resistência do próprio corpo para não conseguir fazer, né? Vou emagrecer, sei lá. E aí você sente a resistência, como se fosse aquele peso mesmo que não te deixa levantar da cama, né? E aí eu estava vendo um vídeo semana passada e ele fala basicamente isso, é aos poucos mesmo. Você não vai sair do 0 ao 100 em 3 segundos, né? Uhum. Mas todo dia um pouquinho você tira um tijolinho do muro e constrói um tijolinho interno, né? Como se fosse um processo de proporção. Sai aqui e vai entrando ali. Então... Júlia, se tiver alguém do lado, é outra nível, coisa, é outro nível. Sim. Porque quando você começa a não conseguir, entre aspas, assim, pô, eu queria fazer tal coisa, e você sente que você não está conseguindo, que há uma resistência você também é tomado por uma frustração muito grande, né? E aí você fica muito mais rígido dentro dessa resistência que a gente chamou de teimosia, seja o que for, né? Então, ter essa ciência que é um passo por dia, é um tijolinho por dia colocado dentro e retirado de fora. E talvez esse tijolinho de fora é o que vai estar lá dentro, enfim. É importante o processo, ainda mais para quem é imediatista, né, ansioso.
Eu sou uma pessoa ansiosa, imediatista, conheço. Todos nós temos um nível de ansiedade. Conheço e reconheço isso, e é um processo diário, eterno. Eterno. Eterno e eterno. Porque se você não tiver essa ciência e tratar com carinho essa tua falha, com carinho essa tua vontade de não levantar da cama, e ela acontece. Acontece comigo, por mais que eu todo dia de manhã eu levanto para pedalar, eu levanto e falo, cara, não quero, mas vamos lá. Se tem uma coisa que aumenta a resistência, é a união, né? Você tá junto com alguma coisa, porque tipo assim, um toco de bambu sozinho é uma coisa, uma touceira de bambu, aquilo é muito resistente. Touceira de bambu? Né? Sei lá, não conheço essa palavra não. Como é que chama? É uma touceira. Né? Que isso? Eu não sei, eu meti essa, mas eu não tenho certeza que seja. Uma moita de bambu, uma moita. Enfim, mas aqui... Um montão de bambu junto, gente. Aquele monte de bambu, tipo quando você está chegando no aeroporto de Salvador, isso, né? Não tem um lugar lá que é linda aquela entrada. Aquilo é famoso, né? Aquilo é maravilhoso. Tem no Ibirapuera também uma das entradas, a entrada 7 do Parque do Ibirapuera, que é por onde eu acabo indo sempre com a Malu. Faz um túnel de bambu, aquele monte de bambu, aquela touceira, um tanto de cada lado, e cruza aquilo por cima, coisa mais linda. Eu vou ao contrário, meu percurso, trabalho, casa, eu passo por uma palmeira que de longe parece uma linha de lápis só. E lá em cima de folha, às vezes eu tô com meu primo no carro e falo, cara, não é possível que aquele negócio se mantenha em pé. Porque é um risco de longe, assim. Aí eu falei assim, lá perto vai ficar mais grosso. Aqui nada, continua fino. Sei lá, 10 metros do negócio. Eu falei, cara, um vento cai, tá lá, faz pelo menos uns 7 anos que eu tô vendo isso. Mas o risco dessa palmeira cair é muito maior do que o de um bambu que não, tá sem numa touceira. Dúvida. Né? Eu tô só falando. Digo assim, eu tô valorizando a questão do bambu. Da companhia. A questão de fazer junto. Não. Se você, por exemplo, você fala assim, vou levantar todo dia para andar de bicicleta. Tem um dia que você não quiser ir, beleza, você não vai. Agora, se tiver alguém te esperando, você vai levantar e vai. Então, assim, eu imagino que... Concordo plenamente contigo. Essa questão. E eu, logicamente, dentro dessa experiência que eu estou vivendo agora nesse momento, eu não posso dizer nenhuma vírgula contra. Se eu estivesse sozinho, talvez eu não tivesse segurado a onda. Então, a história do 1 mais 1 é sempre mais que 2, isso é um fato da vida. Concordo plenamente. E outra coisa que eu acho legal é a resistência do ar, né? Ela é super importante para você alinhar as velas ou aerofólio para você poder voar ainda mais rápido, né? O ar, quando bate em você, se você ajustar os aerofólios, vamos dizer assim, e transformar a resistência em algo aerodinâmico, vamos dizer assim, não força, mas sim... te dá estabilidade, é isso? Te dá estabilidade, exatamente. E velocidade também, crescimento, seja o que for. Então, a resistência, como qualquer outra, acho que qualquer outro conceito, né? Tipo assim, uma coisa que tem dois lados, né? Então sempre, porque isso. Tipo, a resistência que o ar oferece, ele prende o carro no chão. Se não tivesse isso, o carro saia voando, dependendo justamente de ajustes, né? Aerodinâmicos. Então, assim, eu acho que esse tema resistência, ele é bonito. Foi interessante. Gostou? A gente passeou pelas várias possibilidades, né? Da ideia de resistência. Da resistência, né? Mas assim, se a psicologia tem uma certa, um olhar meio capcioso, torce o nariz para resistência, né, Mara, que nem você disse, por conta dessa questão de que a maioria das pessoas usa a resistência para resistir a mudanças, né? Mas a resistência tem o seu papel também, como a Mara disse, na resistência na vida, que é a resistência de se manter íntegro, né? Íntegro. Gostei da palavra, íntegro e digno. Né? Muito bom, um beijo para todo mundo. Até o próximo. Eu quero aproveitar no final, antes de terminar aqui, né, até pedir para o pessoal que estiver acompanhando a gente, mesmo no YouTube, e que assim, para indicar, quem estiver acompanhando no YouTube, que se puder deixar um likezinho ali, porque a gente está com pouquinha visualização ainda, porque está no começo ainda, está tranquilo, mas assim, um like o YouTube acha que é uma beleza, então tipo assim, ele vai passando para mais pessoas. Então, gente, faz assim, olha, eu jamais na minha vida imaginei
que eu fosse pedir like. Estamos pedindo Mara. like. Lá, e, infelizmente a gente tem que pedir porque... Inscreva-se E eu também, vou né? justificar por que nós vamos pedir like. Porque, de verdade, essas conversas que a gente tem tido aqui no Nove Luas, elas são conversas que têm elementos que são muito úteis para o dia a dia de qualquer pessoa, né? Não é porque as conversas estão vindo de nós, é porque nós estamos nos propondo a ter essas conversas. Essas conversas vindas de qualquer pessoa que tenha a proposta de conversar sobre essas coisas vai levar elemento útil, né, para as pessoas. E hoje a gente dá like para tanta bobagem, né? Então vamos dar um Compartilha like. tanta bobagem. A gente compartilha milhares de besteiras e aí cada um com o seu... Então vamos dar um likezinho para aquilo que pode trazer e vamos benefício para compartilhar outras pessoas. também, né, de repente, porque assim é uma conversa longa, tem gente que fala assim, 1 hora de conversa, Falatório. né? Tipo assim, a pessoa olha e fala assim, hoje as pessoas querem shorts, né, coisas pequenas, de poucos segundos, né, mas aí não dá para aprofundar em nada, né. E até essa questão que você disse, eu acho que essa conversa nossa é uma conversa informal, né, que a gente tem aqui, e que mais pessoas possam também gravar suas conversas e postar para que a gente possa ouvir também. Né? É isso aí. Isso aí. Um beijo. Tchau.